Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Central TV de Curitiba do Paraná, também via satélite para a África, Portugal e toda a América Latina. Boa noite, irmãos. Aos que chegam pelo canal 553 da nossa Sky, em todo o Brasil, aquele abraço. Ao Master aqui da nossa ilha de edição, Rafael Leite, o Rafa Milk, boa noite. A vocês que nos acompanham pelas plataformas, nossos seguidores do YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, boa noite. E lá do céu, comandando tudo, ao lado de Deus, o idealizador desse programa, o jornalista João Leite Neto, a quem envio o meu beijo carinhoso de todas as noites e meu eterno amor. E hoje vamos falar de amor, de ódio, de raiva, de esperança, de fé, de inveja, de ondas do bem e ondas do mal. Nós vamos receber com muita satisfação, muita honra para nós, ele que é um dos maiores palestrantes espíritas aqui do estado do sul do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e todo o Brasil. Tem um canal no YouTube, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, Edivaldo Kulcheski. Falei certo? Boa noite. Noite. Boa noite a todos que estão conosco. Falou certo, é Kulcheski mesmo, é um ucraniano. Ah, ucraniano. Olha aí, ele que é nascido lá em Santa Catarina, vai nos contar a sua história. Vamos começar do começo, né, Edivaldo? Quer dizer que você, desde pequeno, você já tinha uma influência para se tornar um palestrante espírita, um estudioso, ele que é formado também em ciências da religião, né, e especificamente nas ciências do espírito. Ele também é um químico, olha que interessante, um químico industrial, hoje aposentado. E o seu pai, então, desde pequeno, influenciava vocês a entrar no mundo da espiritualidade? Sim. Eu já nasci quando meus pais já eram espíritas. Então, eu já nasci no meio espírita. E desde pequeno, lá na cidade de Itaiópolis, Santa Catarina, lá tem uma casa espírita chamada Seara do Evangelho, e lá eu comecei a fazer a minha evangelização infantil, onde minhas tias ensinavam, né, as lições do Evangelho para nós. E quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, meus pais vieram morar aqui em Curitiba. E a gente veio, né, morar aqui nessa cidade, já então nessa idade de 8 anos, e começamos daí a frequentar a casa espírita mais perto de onde a gente morava, era a União Espírita Os Caminheiros do Bem, aqui no bairro do Portão, em Curitiba. E nós demos continuidade à nossa evangelização infantil ali, depois entramos na fase da pré-juventude, e nesse tempo, o meu pai, com o apoio da Federação Espírita do Paraná, fundaram uma casa espírita próximo onde a gente morava, no bairro que a gente morava, na SIC, na Cidade Industrial de Curitiba. E que foi daí o Centro Espírita Luz do Evangelho, fundado, então a inauguração dele foi em 1972. E a partir daí eu já me integrei na Mocidade Espírita, já começamos daí também a fazer palestras no meio da mocidade, entre jovens. Logo eu estava fazendo as palestras também na Casa Espírita para os frequentadores, no dia de reuniões onde tem a palestra, os passes, os atendimentos fraternos. E com o tempo daí fui diretor de vários departamentos desta casa, mais especificamente do departamento doutrinário. Eu gostava muito dessa questão da mediunidade, então várias vezes eu fui diretor do departamento doutrinário. E também, por 3 vezes, eu fui presidente desta casa espírita. Aí já em 1995, eu iniciei, né, o curso, este curso de ciências religiosas, com ênfase na ciência do espírito, nas faculdades integradas espírita aqui em Curitiba. E esse curso foi muito interessante, que a gente se aprofundou bastante teoricamente, mas também nós tínhamos atividades práticas,
aquela atividade até que foi o início da doutrina espírita, com aquelas mesas que giravam, mesas que falavam, em 1855, mais ou menos, que deu início aos estudos científicos da época, e que surgiu a doutrina espírita. Então, essas experiências das mesas girantes, nós fazíamos ali na Faculdade Espírita. Muito interessante, muito interessante. Olha aí, estamos conversando hoje com o palestrante espírita Edivaldo Kulcheski, que é um nome de origem ucraniana, ele que é nascido em Santa Catarina, né, na cidade de Itaiópolis, e é casado com a Josiele, tem 2 filhos, o Jean Emanuel, né, só poderia ser, e a Giannine, tem 3 netos, a Júlia, a Aurora e o Benjamin. E ele estava me contando que o Benjamin, que tem 1 ano e pouquinho, já sabe tudo, nasceu sabendo. Pede um livro, ele vai buscar e traz para o vovô. Eu gostaria de começar a falar sobre essa geração de crianças que estão vindo, reencarnando, né, no caso, nesse planeta que anda tão confuso, tão violento, e continua com tantas guerras, com tantas dores, com tantas doenças e tanto sofrimento. Essas crianças vêm para trazer luz para o nosso planeta, né, Edivaldo? Com certeza. São novas gerações de espíritos que estão vindo, espíritos com grande bagagem já de aprendizado, tanto moral quanto intelectual. Você já percebe a diferença dessas crianças, pela rapidez que elas têm para aprender as coisas, para entender e já... Né, dar o exemplo do meu neto, o Benjamin, você pega uma chave de fenda para mexer em um parafuso, ele já vem, fica olhando, daí a pouco ele pega, tira a chave de fenda da mão e ele quer fazer. Uma rapidez para aprender as coisas. Isso é a nova geração. São espíritos mais evoluídos que já tiveram essas vivências, já aprenderam, e agora trazem esse conhecimento, e com certeza eles estão vindo para contribuir para essa mudança que haverá em nosso planeta. A doutrina espírita nos explica que nós estamos numa fase de transição, de mudança. O nosso planeta hoje, ele pertence, a doutrina espírita classifica os mundos em 5 classes. Os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Então, são essas classificações. E o nosso mundo, o planeta Terra, hoje pertence à classe dos mundos de provas e expiações, o 2º nível. Nós já fomos o mundo primitivo. Hoje, pela intelectualidade, pelo conhecimento, pela evolução espiritual nossa, nós já fazemos parte da 2ª classe, mundos de provas e expiações. E estamos rumando agora para ser um mundo de regeneração. E essas crianças estão vindo para ajudar, né, contribuir, né, nessa mudança. É verdade. Eu gostaria de entrar agora nessa questão das enfermidades que nós falamos no começo, né? Como é que a doutrina espírita vê esse tema, essa pauta das enfermidades, Edivaldo? Bom, nós temos, vamos situalizar-nos, né? Nós temos 2 situações de doenças. O que nós chamamos de doenças físicas e doenças espirituais. A doença física é aquela que não tem origem nenhuma na parte espiritual. Ela é totalmente física. Por exemplo, você está andando numa calçada e tropeça. Você se distrai e tropeça, machuca o pé, tem uma torção. Alguns dizem, mas isso ele tinha que passar por isso. Não, necessariamente não. Isso foi um descuido. Ele descuidou-se, machucou o pé. Você vai fazer uma alimentação, exagera, come demais, te dá uma disfunção, né, estomacal. Isso não é kármico, isso é exagero, isso é descuido. Você vai comer uma fruta, uma verdura e não lava completamente ela. E com isso pode pegar um vírus, uma bactéria, qualquer coisa assim. Por quê? Porque é um descuido. Então, doenças físicas são aquelas que se originam
por exageros, desajustes, falta de cuidado. Isso são doenças físicas. Mas existem doenças que são mais complexas. Você, às vezes, já nasce com aquela doença. São doenças que surgem e praticamente você tem que tratar delas a vida inteira. Vou dar um exemplo de uma doença que eu tenho, asma. Né? A asma que eu tenho, desde pequenininho eu já tive asma. Né? E eu tenho que tratar ela a vida inteira. Não tenho o que fazer. Então, isso não é um descuido meu. Isso já veio comigo de alguma forma. Então, a doutrina espírita explica que nós temos, então, as doenças físicas e essas doenças chamadas, vamos chamar de espirituais. Por quê? Porque elas não se originam de um descuido, de um desajuste. Elas aparecem, surgem, porque nós temos que resgatar. Temos que reconciliar-nos com a lei de Deus. Então, essas doenças espirituais, aí entramos agora com o que os espíritos nos orientam. Isso está no livro dos Espíritos, está nas várias obras do espírito André Luiz, que através do médium Chico Xavier trouxe muitas obras. A primeira, a mais conhecida, o Nosso Lar, mas ele trouxe muitas outras, né? Mais de uma dezena de obras. E eles explicam para nós, os espíritos, que toda doença que não é de origem física, é de origem espiritual. Como que surgem essas doenças? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, tudo isso cria energia. Cada vez que eu estou pensando, eu crio uma energia. Cada vez que eu estou tendo um sentimento, eu crio uma energia. Então, os meus pensamentos podem ser bons ou maus. Meus sentimentos bons ou maus. Quando são bons, eles ajudam a aumentar a minha imunidade física. Mas quando são pensamentos e sentimentos que não são bons, ele atrapalha, né? Ele elimina um pouco da minha imunidade, propiciando, então, que doenças venham surgir. Então, cada vez que eu tenho um pensamento negativo, um sentimento negativo, eu crio uma energia. Essa energia, primeiro, ela vai atingir o meu corpo espiritual, vai alterar o metabolismo do corpo espiritual e vai refletir isso no corpo físico. Então, essas doenças que se refletem no meu corpo físico e vêm da parte espiritual, elas podem ter origem nessa vida. Mas como elas podem já ter origem numa encarnação anterior. Como, por exemplo, quando a gente já nasce com certas enfermidades. Então, se a gente já veio com essa enfermidade, é porque a origem dessas energias negativas foi na minha encarnação passada. Existem até muitas universidades que estão estudando sobre isso. É isso que eu queria falar, Edivaldo. Eu li recentemente que cientistas e pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, descobriram e confirmaram que justamente isso que você falou. Pensamentos e sentimentos produzem ondas vibratórias, né? Então, toda vez que nós amamos, perdoamos, não carregamos ressentimento, mágoa, o nosso cérebro produz ondas vibratórias de alta frequência. Vamos explicar isso? Vamos. Vamos falar justamente dessa pesquisa. Essa pesquisa eu também já vi ela, já estudei sobre ela, né? Até utilizo ela nas minhas palestras. Então, pesquisadores de Harvard estudaram muito sobre essa questão dos pensamentos e sentimentos. E aí eles, através de aparelhos, de muitas pesquisas, eles conseguiram confirmar que os nossos pensamentos produzem ondas vibratórias, que nossos sentimentos também produzem ondas vibratórias. E aí eles começaram a fazer pesquisas com pessoas de diferentes tipos de pensamentos e sentimentos. E aí eles se deram conta, então, que um indivíduo que ama, que perdoa, que não carrega ressentimento, ele produz pelo seu cérebro ondas vibratórias de alta frequência. Quando a gente fala alta frequência, é aquela bem rapidinha, né? Uma onda pertinho da outra. Então, eles descobriram que pessoas que, então,
tinham bons sentimentos e bons pensamentos, que amavam, que perdoavam, que não tinham ressentimento, produziam esse tipo de onda. E aí eles foram analisar mais profundamente o estado de saúde da pessoa, e aí eles perceberam que a pessoa que tinha esses, que amava, que perdoava, elas tinham a sua imunidade, o seu sistema imunológico mais ativo. E com isso a pessoa tinha mais saúde. Então, foi uma pesquisa muito interessante, e eles concluíram, então, que amar proporciona saúde. E eles chamam até, o amor é de psicoterapêutico, ou seja, ele traz cura para nós, ele ajuda a melhorar. Então, depois dessas pesquisas, a gente pode afirmar que já não é uma questão mais religiosa a pessoa amar, a pessoa perdoar, não guardar ressentimento. Não é uma questão religiosa. Já é uma questão médica, é uma questão científica. Então, fica muito interessante. Mas eles também, esses cientistas, eles pesquisaram pessoas que daí não têm bons sentimentos. Pessoa que odeia, que guarda mágoa, que tem rancor, que sente ciúme. Eles perceberam que as frequências vibratórias das ondas produzidas pelos pensamentos dessas pessoas eram frequências, ondas longas, né? Ondas que já a frequência é bem longa uma da outra. E essas frequências, então, são chamadas de ondas de baixa frequência, e as pessoas que eram detectadas com esse tipo de ondas já tinham um problema no sistema imunológico. E que essas pessoas tinham muitas doenças, muitas enfermidades, provocadas justamente por essa situação. Porque ao não amar, ao ter sentimento contrário, de rancor, de mágoa, ele era uma pessoa que trazia mais enfermidades para o seu corpo. Essas enfermidades não têm nada a ver com... Né, Olha que incrível, né? Quer dizer que o amor vibra em altíssima frequência. Em altíssima frequência. Isso já... Então não é mais uma questão médica, é uma questão religiosa, já é uma questão científica. A medicina já está provando isso para nós. Com Então é muito certeza. importante isso. Eu queria uma dúvida que eu tenho às vezes. Então, o Edivaldo... O Rafael está perguntando o quê? Ele está falando que também hoje há pessoas que se preocupam muito, ficam só acompanhando o noticiário de tragédia, notícias ruins, recebendo, absorvendo, né? Ah, eu quero saber tudo, eu quero estar informado, mas aí acaba absorvendo todo o sofrimento daquelas famílias, porque não é possível você acompanhar uma cena de uma guerra, você ver uma criança morta, uma família morta, dizimada, e você não se abater, você não sofrer junto. O segredo é a gente também aliviar um pouco, né, o nosso dia a dia, né, Edivaldo? Procurar ler, por exemplo, olha quantos livros o Edivaldo tem aí no escritório dele, né? Você já perdeu a conta quantos livros você já leu, né, Edivaldo? Ah, já perdi, com certeza. Principalmente do Chico Xavier, André Franco, Luiz, né? Tantos isso. autores, Kardec, Allan Kardec. Vamos falar um pouquinho sobre como vocês, líderes espíritas do Brasil, estão encarando agora essa passagem do nosso querido Divaldo Franco, que nos deixou recentemente, também o nosso amado Chico Xavier, né? Figuras assim incríveis, né? Que deixaram um rastro de luz, uma trajetória de bondade, de caridade, que trabalho maravilhoso que eles deixaram em termos de até criarem instituições, né, associações para ajudar as pessoas. Como é que hoje vocês pretendem retomar essa trajetória desses grandes líderes e quais líderes hoje podemos acompanhar, Edivaldo? Bom, quanto a essa questão, realmente, Divaldo Franco, Chico Xavier, foram pessoas fantásticas, né? Influenciaram muito a doutrina espírita. O legado deles vai permanecer na história do movimento espírita, não tem dúvida. Mas
o Chico Xavier fez tanta diferença na doutrina espírita, com todo o legado que ele deixou, assim como o Divaldo Franco. Mas a doutrina espírita, se não existisse o Divaldo e o Chico, ela ia continuar sendo a doutrina espírita. Com eles, ficou muito melhor, com certeza, ficou melhor. Mas a doutrina espírita, ela é diferente de outras religiões. A doutrina espírita não tem sacerdócio, não tem cerimônias, é totalmente descentralizada a nossa atividade. A doutrina espírita, ela trabalha de forma coletiva. Existe uma Federação Espírita Brasileira, existem as federações espíritas estaduais, existem as regionais que atendem no estado, mas regionalmente cada região, né, atende. Então, a doutrina espírita é bem estruturada, é bem organizada. Então, e existe, organizado pela Federação Espírita Brasileira, um conselho nacional que representantes de todas as federações se unem. Então, é muito bem organizado o nosso movimento espírita. E cada um, então, cada um que está nos ouvindo, nós falamos hoje para todo o Brasil, pela Sky, pelo canal 553, cada um aí na sua cidade, né? Procure, se você é evangélico, vai lá procurar o seu pastor, sua pastora. Se você é católico, procure a sua igreja. Se você é espírita, vai procurar um centro espírita, né? Todos, o caminho é esse, é a espiritualidade, não há outro caminho. Com certeza. Né, Edivaldo? Eu queria que o Rafa começasse a mostrar, eu separei algumas personalidades de várias religiões, né? Então, por exemplo, no mundo católico, eu tive a oportunidade de conhecer duas grandes personalidades. O Papa João Paulo II, né, que esteve aqui no Brasil, e eu, como repórter, junto com o João Leite, lá no Campo de Marte, mais de 1 milhão de pessoas vendo o nosso, hoje santo, né, São João Paulo II, passar com toda a sua energia, o seu carisma, ele que era polonês e marcou o seu pontificado e a sua trajetória. Vamos colocar uma frase que ele deixou, Rafael, para o Edivaldo comentar. Olha aí, exatamente o que o Edivaldo vê. Vocês observam como as religiões, né, como elas se relacionam, se interrelacionam? Olha o que disse o Papa João Paulo II, o São João Paulo II. O amor me explicou tudo. Exatamente o que o Edivaldo acabou de falar. Né, Edivaldo? É bem isso mesmo. Porque o amor, ele não depende. Toda a religião ela tem como premissa tornar, né, aquela pessoa que participa dessa religião, tornar essa pessoa melhor. É a premissa de todos. Para tornar uma pessoa melhor, você tem que ensinar coisas boas, ensinar o amor, as boas virtudes. E toda religião tem como premissa isso. Então, não importa qual religião você esteja hoje frequentando, não importa. O importante é que aquela religião esteja te deixando uma pessoa melhor, você se tornando melhor. E aí, muitas vezes, não depende... A religião faz isso, faz esse papel. O que agora precisa é o nosso esforço, o esforço de cada um em aplicar na sua vida, em vivenciar isso. Todas as igrejas, aquela que você frequenta, o templo, a igreja, o centro espírita, seja onde for, que você frequente, você vai aprender coisas boas. Mas aonde é que você vai viver isso? É no teu dia a dia, lá no trabalho, você se tornando uma pessoa melhor para aquele colega de trabalho, para aquele vizinho difícil, para um familiar de difícil convivência. Você ali, vivendo isso que você aprendeu lá na igreja, lá no templo, lá no centro espírita, é que vai tornar você uma pessoa melhor, os que te rodeiam em pessoas melhores, a comunidade melhor, e na hora vamos chegar a ter um mundo melhor, mas tudo dependendo da nossa mudança, da mudança de cada um. O Chico Xavier tinha uma frase que ele dizia que ele era uma formiguinha no meio de tudo. Ele era uma formiguinha. Então nós todos somos formiguinhas, ou seja, todos nós temos que fazer o nosso trabalho, a nossa parte, para que o todo melhore. Não individualmente, mas todos. E não importa de qual religião você é, não importa.
Com certeza, o Chico falava, né, uma gotinha. Nós somos uma gotinha no oceano, mas o oceano só é imenso e grandioso por causa dessas gotinhas. Das Então, cada gotinhas. um tem que fazer a sua parte. Uma outra pessoa que eu conheci e já admirava, e quando a conheci, pela sua humildade, ela era tão imensa, ela era baixa estatura, devia ter nem 1,5 m, mas era tão iluminada, tão maravilhosa, Madre Teresa de Calcutá. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la também em São Paulo. Mostre aí, Rafael, uma imagem dela e uma frase dessa freira que nasceu lá próximo à Iugoslávia, né, na Albânia, mas ela se tornou uma grande referência no mundo indiano. Olha aí, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. A caridade, né, Edivaldo, a fraternidade, esse é o caminho. Todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que fazer alguma coisa, sair da sua bolha. Eu sinto hoje, infelizmente, uma humanidade muito materialista, muito egoísta, muito doente. A saúde mental está aí provando. Né? 50% das pessoas hoje no mundo sofrem de solidão. Por que não vão a um centro espírita, ou a uma igreja, ou a um culto? Lá, com certeza, encontrarão pessoas que estão precisando de uma palavra, de um agasalho, agora, nessa época do frio. Né? Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte mesmo, né? Entrar num grupo de ação social, ajudar. Isso aí é um alimento para nós, é saúde, né, Edivaldo? Com certeza. Tem uma outra frase que eu gosto muito da Madre Teresa, que ela disse assim: o mundo hoje precisa muito mais amor do que de pão. O que ela quis Verdade. dizer com isso? Porque se todo mundo tivesse mais amor, não ia faltar pão para ninguém. Não ia faltar. Não ia faltar agasalho. Se nós tivéssemos mais amor, né, não faltaria para ninguém. Não faltaria nada, não faltaria pão, não faltaria agasalho. Então a Madre Teresa é sensacional. Tem uma passagem dela que eu gosto muito, muito. Ela estava chegando ao hospital, onde ela atendia, onde ela ia rezar junto com os doentes. Ela, ao chegar no hospital, ela encontrou uma mulher moribunda, quase, né, esquelética, totalmente magrinha. Essa mulher no leito, e a hora que ela entrou, começou a conversar com essa mulher, e já pediu para trazer um leite para ela, para essa mulher, e começou a conversar com a mulher, e abraçou a mulher, e no abraço ela disse assim para a mulher: eu te amo. E a mulher perguntou: mas por quê? Por que você me ama? Porque eu te amo, você é minha irmã, eu te amo. E a mulher pediu: vai dizendo para mim isso, vai dizendo, que faz muito tempo que eu não ouço ninguém dizer isso para mim. E ela foi repetindo algumas vezes, e essa mulher faleceu ali, porque ela estava, né? Aqueles, Nossa. aqueles momentos finais dessa mulher, vamos pensar assim, foram alguns minutos, mas essa mulher, que ela, eu vou usar o termo da doutrina espírita, ela desencarnou, ela faleceu naquele momento, mas para ela fez ou não fez diferença aqueles minutos finais? Ela não faleceu mais em paz, mais em harmonia, só de alguém que ama, alguém que chegou e deu atenção e disse que amava ela. Então, essa passagem a gente encontra na internet, né? É muito interessante, mas é uma passagem assim que me marca muito, de que você, em menos de alguns minutinhos, 1 minuto, você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa quando você se dedica a ela, quando você presta atenção nela, quando você atende, acolhe ela. E é isso que o mundo está precisando. Nós precisamos muito mais de pessoas que estão falando, nós precisamos muito mais de pessoas que abram os braços para o outro, para o próximo, para que essas pessoas consigam encontrar amor, porque às vezes a pessoa só precisa de um carinho, de uma atenção, para que ela mude, para que ela consiga encontrar-se muitas vezes. Hoje a taxa de suicídio é tão grande, mas por quê? Porque a gente vê que
as pessoas estão ficando sozinhas, as pessoas estão ficando distantes uma das outras, e a pessoa daí não encontra sentido na vida, porque ninguém diz nada para ela de bom, ninguém acolhe ela. Então, hoje até o índice de crianças aumentou muito, crianças suicidas. E isso tudo por quê? Porque falta o atendimento, falta o carinho, falta se aproximar, né? Exatamente. E nas Dar mais. famílias, né? Nas famílias também, nossos idosos, você aí, né, que tem um Isso, pai, uma mãe, um avôzinho, uma avózinha, já idosos, ah, eles estão bem, eles têm os cuidadores. Não, eles não estão bem. Não são só os cuidadores que eles precisam de você, eles precisam de nós. Né? isso. Como história linda que o Edivaldo nos contou, dessa senhora que quis ouvir da Madre Teresa de Calcutá várias vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque ela nunca É, tinha ouvido. E aí ela morreu, ou desencarnou, como os espíritas dizem, em paz. E você, quanto tempo não diz eu te amo para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, né? Para uma amiga, né? Eu costumo terminar sempre minhas conversas, meus áudios, meus telefonemas, eu te amo, tá? Eu te amo, eu te amo. É um mantra na minha vida, sempre foi, né? Então eu espero que, tenho certeza que vocês todos hoje, eu estou aprendendo muito com o nosso querido Edivaldo, ele que é nascido em Santa Catarina e mora em Curitiba há mais de 50 anos, né, Edivaldo? isso, mais 50 anos. E E eu eu queria queria aproveitar, falar, né? Eu desculpe queria, interrompê-lo, pode falar. eu queria aproveitar só para dizer, aproveitar o gancho. Tem muitas pessoas, muitas famílias, que quando um ente querido desencarna, vai para o plano espiritual, às vezes o pai ou a mãe ficam completamente desesperados e esquecem de viver e ficam pensando, até às vezes com um pouco de remorso, eu queria ter feito mais por aquele que partiu, eu queria ter ajudado mais, eu queria ter, né, dado mais amor para ele, mas agora ele partiu. E a gente diz assim: olha, aquele partiu, ele merece todo o nosso amor, toda a nossa vibração, todas as nossas preces. Nós vamos continuar amando ele do mesmo jeito porque ele continua vivo. Mas não esqueçam de amar quem ainda ficou do teu lado. Ame aquela pessoa que está, aqueles filhos, aquela esposa, aquele marido, que está do teu lado. Você agora parou de viver porque o outro partiu, que é um amado nosso, mas você esquece de dar amor para aqueles que estão do teu lado agora. Então, ame quem partiu, mas continue amando intensamente os que ficaram do teu lado. Olha aí que lição, você que está aí vivenciando um luto, né? Nós aqui, nossa família, vivenciou esse luto em 2023, em novembro, né? Quando o nosso amado João Leite Neto, meu marido, pai, avô, bisavô, amigo de vocês, um jornalista maravilhoso, né? Com uma trajetória tão linda, tão marcante. Então, realmente, nós todos ficamos meio perdidos, muito chocados, todos muito tristes, né? Mas a gente pensou em como nós vamos continuar, como nós vamos seguir a nossa missão, porque cada um tem a sua. Então, através desse programa, né, quero agradecer demais à Central TV, ao Abel Barros, ao Rodrigo, né, ao Ulisses, né, todos que estão, que são nossos dirigentes aí da Central TV, nossos diretores, que me chamaram para voltar. Valéria, volta, vem para cá, vamos fazer esse programa. O João fazia, você participava com ele, mas eu sozinha, sem ele, sabe, Edivaldo? Estou aqui com o Rafael, que é o nosso caçula, como sempre éramos o trio, né? O João aqui na bancada, Rafael lá atrás das câmeras, cuidando de tudo, e eu num outro cenário também aqui no estúdio, ali ao lado do Rafael, conversando com ele, mas ele era a nossa estrela, ele continua, será sempre a estrela desse programa. Por isso que eu faço questão de cumprimentá-lo toda a noite. E, inclusive, essa noite sonhei mais uma vez com ele. Eu queria falar agora sobre sonhos, Edivaldo. Esses sonhos que a gente tem com aqueles que partem são encontros em outros mundos, em outras dimensões? Com certeza, sim. A questão dos sonhos, a doutrina espírita diz para nós que nós temos 3 tipos de sonho. Os sonhos comuns, que têm a ver com o nosso dia a dia,
com o nosso... as situações que nós estamos vivenciando, um problema que a gente está enfrentando. Então, você vai dormir, as primeiras horas do sono, você está ligado com as coisas do teu dia a dia. Então, é comum você, porque você está pensando demais nisso, você sonhar com alguma coisa referente às tuas preocupações. Aí nós temos um segundo estágio, que são os sonhos refratários, que são sonhos que você, de situações que te chamou muita atenção, coisas que podem estar, né, ligados muito ao teu passado também, às encarnações passadas. São sonhos, vamos chamar assim, de lembranças. Como são lembranças, toda lembrança é fragmentária. Você nunca lembra a sequência certa, ela é fragmentada. Como se eu perguntasse para vocês, por exemplo, como é que foi a virada do ano? Aí você vai lembrar alguma coisa num horário, depois outro horário, depois volta para aquele horário sim. Ou seja, ela não é numa sequência, mas são sonhos que estão guardados dentro de nós, no nosso inconsciente, e que também durante a noite tem possibilidades deles se tornarem presentes. E o último sonho, a última parte do sonho que a gente tem, é o sonho que a gente chama sonho espírita. Ou seja, aquele sonho que você vai se encontrar com alguém no plano espiritual, que você estará vivendo aquilo. Por quê? A primeira parte do sonho, o sonho comum, você está lembrando das coisas que você viveu durante o dia, que está te preocupando. A segunda parte também é lembrança, mas daquilo que já aconteceu lá no passado, mais distante. Mas aquele sonho espírita, o sonho que você se desprendeu e foi com o teu corpo espiritual para o plano espiritual e se encontra com os entes queridos, isso a gente já diz que é uma vivência espiritual. É um sonho que tem sequência, que é colorido, que tem todo... É como você estivesse vivendo aquilo. Por quê? Porque você está vivendo, na verdade. Você está se encontrando com pessoas, amigas, até com pessoas que você não gosta, muitas vezes, aqueles sonhos que não são muito bons, mas são vivências espirituais que você está tendo naquele momento. Você viveu aquilo. Então, é um sonho que você, quando lembra, parece que é real. Você tem sentido para aquilo. É verdade. Então, E tem dia que a gente acorda até cansado. Parece que você viajou muito. Eu quero agradecer demais a minha querida amiga Flávia Loureiro, ela que me apresentou essa pessoa tão especial. Tenho certeza que todos vocês estão amando, o Edivaldo. Muito obrigada, Flavinha. Ela que me ajuda a interpretar meus sonhos, sabe? E aconteceu uma coisa, o Rafael, desde pequeno, é muito espiritualizado, né? Ele sempre comentava, mamãe, eu estou vendo umas pessoas estranhas aqui comigo. Ele via crianças e ele falava, mãe, às vezes essas crianças não são crianças. Eles aparecem como crianças, mas eles são do mal. Ele falava umas coisas assim estranhas, eu ficava sempre muito ligada e até hoje fico. E para você, Edivaldo, e para todos que estão nos acompanhando, o nosso João, nosso inesquecível amado João, morreu num hospital. Ele ficou 22 dias. Você acredita que na madrugada em que ele... não existe morte, né? Eu também não acredito que exista morte. Ele passou para um outro plano, para uma outra dimensão. O Rafael sonhou com ele na madrugada, nós fomos avisados pela manhã, né, que ele estava na UTI. Então, o Rafael sonhou que o pai entrou no quarto dele, sempre como sempre, lindo, muito bem arrumado, perfumado, de blazer, gravata, era o estilo do João Leite, né? E alegre, né, efusivo, sempre com aqueles braços enormes, aquelas mãos sempre abertos, né? Uma pessoa muito carismática. Ele entrou no quarto do Rafa e falou, ô Rafa, tudo bem? O Rafa falou, nossa pai, como você está bonito, aonde você vai? Olha como eu tô, ele falava, olha como eu tô, porque ele estava tão mal lá no hospital e de repente ele estava tão lindo. O Rafa, e para onde você vai? O que ele falou, Rafa? Vou para uma festa? Eu tô indo, tá bom? Mas ele estava muito feliz. Olha que sonho. Aí quando eu acordei, que o Rafa me contou esse sonho, e o telefone tocou para a gente ir ao hospital,
meu coração já disse, aconteceu alguma coisa, né? Então, foi um encontro, né, Edivaldo? Com Com, certeza. cer com certeza. E o mérito, né, que vocês tiveram de ter essa possibilidade de ele vir se despedir. Né? Então, Sim. os sonhos, eles sempre trazem alguma coisa para nós. Nunca é um sonho, né, sem sentido. O que a gente precisa é pensar, analisar. E uma coisa importante, qual é a sensação que o sonho me deixou? Porque muitas vezes, devido a isso tudo que eu vivo durante o sonho, eu estou vivendo com o meu corpo espiritual, com o meu perispírito, que o Kardec chama assim, corpo espiritual e perispírito é a mesma coisa. Mas o meu corpo físico, quando eu volto de lá e encaixo no corpo físico, novamente, eu acoplo ao corpo físico, muitas vezes o meu cérebro físico ele não consegue trazer todas essas informações. Então, às vezes eu não consigo entender o que quis dizer o sonho. Mas se eu analisar a sensação do que ele me deixou, uma sensação de bem-estar, de mal-estar, eu consigo já entender que era uma mensagem para se cuidar, uma mensagem para que eu possa melhorar, né? Ou seja, eu consigo, através da sensação, pelo menos traduzir alguma coisa que o sonho está tentando me dizer. É isso que acontece, né? Edivaldo, uma dúvida aqui, estão perguntando, o câncer é considerado a doença da alma. Como é que os espíritas explicam o câncer e algumas outras doenças? Bom, como o nosso pensamento e o nosso sentimento cria energia negativa. Então, essa energia negativa, quando é pensamentos e sentimentos que não são bons, essa energia é uma energia, é alguma coisa palpável. Então, essa energia, primeiro, quem pensa é o meu espírito. Não sou eu aqui, o meu corpo que pensa. O meu corpo, meu cérebro interpreta o que o espírito está pensando, o que o espírito está sentindo. Então, quem pensa e sente é o meu espírito. O corpo espiritual é a primeira veste, o primeiro corpo que é um invólucro desse meu espírito. Então, as energias do meu pensamento e sentimento, elas vão primeiro ficar dentro, né, do metabolismo desse meu corpo espiritual. Quando é uma energia negativa, ela vai se acumulando ali, ela é mais densa, a energia negativa é mais densa que a energia positiva. Então ela vai se acumulando no meu corpo espiritual. E aí a cada encarnação que eu vou tendo, acumula mais, chega uma hora que o meu corpo espiritual está muito encharcado de energia negativa. O que acontece daí? Eu preciso drenar essa energia. Eu preciso eliminar essa energia. Existem duas formas para que a gente consiga eliminar essas energias. Uma delas é eu me transformar totalmente e me tornar uma pessoa que tem muito amor dentro de mim. Porque o amor vai produzir muita energia positiva e a energia positiva dilui a energia negativa. Então, se eu me transformar numa pessoa muito boa, só tendo bons pensamentos, bons sentimentos, eu vou diluir essa energia negativa que está lá e eu nem preciso de enfermidade. Mas o que é mais fácil hoje para mim? Me transformar numa pessoa boa ou necessitar de uma enfermidade que drena essa energia? Hoje, infelizmente, as pessoas, para se tornar uma pessoa boa, a pessoa diz, mas é tão difícil ser bom, é tão difícil fazer o bem. Então, como é difícil para ela ser uma pessoa boa, fazer o bem, ela precisa de mecanismos, que a providência divina trabalha isso em nossos corpos, para você drenar essas energias negativas. E as doenças são formas de drenar. Então, uma pessoa que tem uma enfermidade mais leve, porque lá no corpo espiritual ela não está tão densa essas energias ainda. Mas quando, em vez de você melhorar, você vai piorando, mais pensamento negativo, mais sentimento negativo, mais mágoa, mais rancor. O que vai acontecer? Uma hora você vai saturar tanto o teu corpo espiritual dessas energias que você precisa de doenças mais graves, como o câncer, né? Para que você drene isso, né, o mais rápido possível.
porque você não está conseguindo mais manter o metabolismo do teu corpo espiritual. Então a enfermidade vem para drenar essas energias, é uma forma de drenar. Então essas doenças mais complicadas, mais difíceis, elas são ruins para nós que estamos aqui. A pessoa fica realmente, passa por uma situação muito ruim, tendo essas doenças graves. Porém, é uma doença que a gente sempre fala assim, os espíritos também falam, que vai iluminar, ele vai limpar o perispírito. Nós vamos se tornar muito melhor espiritualmente do que com essa doença que a gente tem agora. Então, agora, essa doença está servindo como a cura do meu corpo espiritual. Eu fico pensando aqui, quantas encarnações as pessoas têm, né, para vocês espíritas, e quando a gente percebe que é a última encarnação daquela pessoa, porque há pessoas que você percebe que elas estão com o pé lá no céu, né, porque elas são tão iluminadas, como o caso de algumas personalidades que nós citamos, como a Madre Teresa, o Papa João Paulo II, o Mandela, né? O Mandela que ficou preso mais de 30 anos e saiu com aquele sorriso, aquela energia, aquela bondade, né? Como ele falou, ele só tem uma frase do Mandela, vamos colocar aí, olha: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Que frase espetacular, né, Edivaldo? Muito, mas diz tudo a frase, né? Diz tudo. Então, é exatamente essa ideia, né, de você deixar para trás as coisas ruins. Você perguntou quantas encarnações. Não existe um limite de encarnações. Nós vamos encarnar quantas forem necessárias, até nós atingirmos a perfeição. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a número 170, que é colocado assim: o que acontece com o espírito quando ele chega na sua última encarnação? E aí os espíritos responderam: ele se transforma no espírito puro. Ou seja, nós só vamos ter a última encarnação nossa mesmo quando nos tornarmos espíritos puros. Como Jesus. Jesus é um espírito puro. Ele já passou por todas essas fases evolutivas e se tornou um espírito puro. Nós estamos nesse caminho também. Estamos a cada encarnação, eu diria assim, a cada dia a gente tem que se tornar um pouquinho melhor, né? A cada encarnação a gente se tornando melhor, uma outra melhor, outra melhor, outra melhor. Chega uma hora que nós vamos chegar lá em estado de espírito puro. Aí não vamos precisar encarnar mais. Mas a quantidade de encarnação vai variar de pessoa para pessoa. Então cabe a cada um se esforçar para tentar chegar o mais rápido possível. Esse tempo vai depender de cada um. Mas o final vai ser todo mundo chegar lá. Verdade. Edivaldo, esse final de semana assisti um filme, como é o nome do filme, Rafa? Baseado no fato real, né? Um presidiário, e ele é ficção, aquele lá? É ficção, mas tudo que você vê tem um pouco de verdade. Alguém se inspira em alguma história e ela vira uma novela, um filme, alguma coisa assim. E no caso ele era dominado por um demônio, né? Como nós estamos falando de seres de luz, um ser das trevas, né? Realmente é assim um filme de suspense, e eu fico pensando várias vezes, para mim, para vocês que estão nos ouvindo, né? Talvez para o Edivaldo também, para o Rafael, às vezes a gente é atropelado por uns pensamentos ruins, uma coisa estranha. Eu imediatamente faço sinal da cruz, né? Faço sinal da cruz, peço para Deus me proteger, porque eu falo, hoje no início do programa aconteceu algo parecido, entendeu? Eu não achava a ficha, sempre está tudo aqui organizado, não achava a ficha de apresentação do Edivaldo. Aí até comentei com o Rafa no intervalo, eu senti alguma coisa assim muito estranha, como se alguém não quisesse que o Edivaldo falasse, como está falando lindamente, maravilhosamente bem. O Rafael ficou até assim assustado, eu falei, nós vamos fazer.
vamos continuar, porque isso aí é a nossa missão, a nossa força, assim como é a missão do Edivaldo. Existem essas... ocorrem essas perturbações? A gente sente alguma coisa estranha no ar, Edivaldo? Bom, vamos... A gente falou agora há pouco de espírito bom, né? E existe espírito ruim também. Por quê? Porque na doutrina espírita não tem anjo e demônio, não tem. São espíritos mais elevados que progrediram, que se tornaram bons, e existem pessoas que estão a caminho, hoje já não são tão ruins, nem tão boas, mas então elas já evoluíram, já estão à frente. Mas existem aquelas pessoas que ainda não evoluíram tanto. Então, a figura demônio, para nós, não é um ser, não é individual. Na verdade, são todos os espíritos que ainda estão em estado de evolução. Um dia vão se tornar anjos, vão se tornar espíritos bons. Então, é uma sequência evolutiva. Esses espíritos, tanto os bons quanto os que não estão ainda no estado de bondade, eles podem nos influenciar. É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os espíritos poderiam influenciar nossos pensamentos. E a resposta é que sim. É que sim. Então, o que a ciência descobriu hoje, aquela questão de Harvard, da vibração dos pensamentos, né? A vibração rapidinho ou a vibração mais lenta, tal, é tudo uma questão de sintonia. Então, existem espíritos que querem nos atrapalhar, que não querem que as coisas aconteçam. O que eles fazem? Eles vão tentar... Você está numa vibração melhor e eles nessa vibração aqui. Eles não conseguem chegar até você, porque eles para chegar até o teu nível de vibração mental, a tua velocidade de pensamento, né? Eles precisam que você desça até eles, porque eles não conseguem chegar até você. E aí o que eles fazem? Eles começam a criar situações para te deixar nervoso, agitado, triste, chateado. E aí, se você baixar a vibração a nível deles, aí eles conseguem te influenciar mentalmente, intuitivamente, e vão passar para você ideias que não são boas, vão passar, criar situações para que você fique revoltado, fique triste, fique angustiado. Por quê? Aí eles começam a te influenciar. É o que eles fazem. Para quando você estiver nessa situação, então eu sempre falo assim, existe uma diferença entre absorver e perceber essas vibrações. Então quando você está aqui e você começa a sentir que alguma coisa não está boa e está debaixando a vibração, você começa a perceber que tem uma sensação que não é boa, como você comentou, aquela uma sensação, né, que não estava boa. A hora que você sentir qualquer sensação, você percebeu, imediatamente tente achar um mecanismo de elevar a tua vibração. O mais eficaz e mais rápido é a prece. Você fazer uma prece pedindo ajuda do teu protetor, pedindo ajuda de Deus, de Jesus, para que você erga a vibração e não abaixe, chegar no nível daquela influência que aquele espírito está tentando. Aí você se livra disso. Você se livra da influência. Então, sempre temos que ter esse cuidado e essa atenção. Por isso tem o orar e vigiar. Cuidar dos pensamentos, dos sentimentos. Você vigiando, qualquer percepção que não é boa, você já faz uma prece para sair. É só prece? Não. Lê um livro. Você tem que desfocar o pensamento daquilo. Ler um bom livro. Escutar uma boa música que você goste. Sair passear, se você gosta, vai num parque, faça alguma coisa para distrair teu pensamento daquela situação negativa. Você tem vários mecanismos para não deixar cair, para não começar depois, da hora que você chega nesse nível, o que esse espírito quer? Que você absorva as sensações e sentimentos que ele tem, e que eles são de revolta, são de tristeza, são de angústia. Então ele quer fazer que você sinta a mesma coisa que ele. E quando você faz a prece para ajudá-lo, o que vai acontecer? Ele vai receber essa prece e vai se acalmar. Você pode ajudar esse espírito que está nesse estado de inferioridade para que ele se acalme também.
Eu não estou te ouvindo, Valéria. Seu Rafael, está ouvindo agora? Agora estou. Tá dando mau contato. São ondas aí, ó. Tudo na vida são ondas vibratórias. Vamos Quantos elevar a minutos? vibração. Verdade, Edivaldo. Quanto tempinho nós temos, Rafa? 5 minutos. Vamos falar, então, sobre um tema muito importante que o Edivaldo gosta muito de falar. Mostra, por favor, Rafael, o canal do YouTube do Edivaldo Kulcheski. Tá aí, ó. Ele tem esse canal no YouTube, você pode se inscrever, participar, ouvir todas as palestras dele. Eu sei que vocês estão gostando, né? E eu também estou gostando muito. Eu, de vez em quando, estou vendo lá, ouvindo algumas palestras e acompanhando o trabalho do Edivaldo. É um trabalho missionário de formiguinha, mas ele, aos poucos, tenho certeza, vai atingir o Brasil e o mundo. Edivaldo, vamos falar um pouquinho dos fluidos, né? Dos fluidos, dos passes. E no final do programa eu vou pedir ao Edivaldo que faça uma prece por todos nós, por todos que estão nos acompanhando. Nós vivemos hoje um mundo reborn, né? Um mundo plastificado. As pessoas estão trocando crianças de pele e osso por bebês reborn e estão pondo em creche, gastando dinheiro, indo passear no shopping, no banco, levando o bebê para SUS, para posto médico. Quer dizer, é um transtorno mental, a saúde mental totalmente desequilibrada dessa geração, não, Edivaldo? Com certeza, né? São pessoas que estão com um vazio interior muito grande e tentam suprir de alguma forma, né? Então, isso a gente percebe que são pessoas que precisam se aproximar de pessoas, de outras pessoas. E não buscar coisas, amar coisas. Nós temos que amar pessoas, amar os outros, para que nós consigamos ser mais felizes, ter mais paz, se tornar aquilo que Jesus pediu. Ame ao teu próximo como a si mesmo, nos amar, não nos depreciarmos com coisas fúteis, com coisas que nos fazem mal, e buscar fazer o melhor que estiver ao nosso alcance para ajudar o outro também. E uma das coisas que quando a gente está aqui para nascer, preparando a nossa vinda, a gente sempre pede para a espiritualidade que nos ajude a gente se tornar melhor. E uma das coisas que a espiritualidade sabe que a gente precisa é treinarmos as virtudes, generosidade, bondade, paciência, tolerância, compreensão. Então, nós precisamos desenvolver essas virtudes. E também precisamos nos harmonizar com aquelas pessoas que a gente não tem simpatia, que a gente teve algum desentendimento em alguma situação anterior, outra encarnação, ou mesmo nessa. Por isso que a gente nasce, muitas vezes, com pessoas que são de difícil convivência, às vezes dentro da família, como vizinho, como colega de trabalho. Então, e aí eu sempre brinco, essas pessoas de difícil convivência são nossos personagens training. Por quê? Porque a gente vai treinar paciência, vai treinar generosidade, vai treinar bondade com elas, com essas pessoas. Então, quanto mais eu pensasse, essa pessoa é de difícil convivência. Toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor. Então, se eu tratar bem ela, se eu for tolerante e compreensivo com ela, eu estou dando amor para ela. Se eu for generoso com ela, eu estou dando amor para ela. E é isso que Jesus quer, que nós amemos o próximo, com aquilo que a gente pode. Então, eu não vou lá abraçar. Isso eu não vou fazer. Mas então, seja generoso com ela. Seja bom com ela, seja compreensivo. E assim, a gente vai fazer com que essas pessoas que hoje têm esses vazios, a gente consiga reerguê-las novamente para o convívio com outras pessoas. Olha aí, Edivaldo, Rafael está me dando todos os sinais. Infelizmente, o programa, quando é bom, o entrevistado é desse nível excelente, maravilhoso, do Edivaldo Kulcheski, que eu sei que vocês amaram. Nós vamos combinar com o Edivaldo, trazê-lo uma vez por semana no nosso Milk News, porque ficou tanta coisa para perguntar para ele, tanta dúvida. Falar um pouquinho sobre os passes espirituais, né? Sobre os fluidos, né? Os fluidos. Isso. E tantas coisas, doenças da alma, as doenças espirituais, nós falamos, doenças físicas,
mas tem muito mais. Como nós aprendemos essa noite. Muito obrigada, Edivaldo. Foi uma honra tê-lo hoje aqui, viu? Eu agradeço também, uma honra minha e estou à disposição para você quando se precisar. Muito obrigada e amanhã tem mais. Até lá!